Olá, está começando o Pauta Aberta dessa segunda-feira, 10 de maio. A partir de agora, o jornalismo da TV Evangelizar te deixa muito bem informado. Confira os destaques de hoje. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos atualiza as orientações sobre a transmissão do coronavírus. Uma pesquisadora da Fiocruz fala sobre os raros casos de trombose em pessoas que tomaram vacina contra a Covid-19. O Japão estende o estado de emergência em Tóquio a pouco mais de 2 meses das Olimpíadas. No nosso quadro sobre seus direitos, entenda sobre a ação que está no STF, que pede a correção do FGTS. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. E a gente começa mostrando para você como foi a comemoração do Dia das Mães aqui na TV Evangelizar. Confira! O Dia das Mães foi repleto de homenagens na TV Evangelizar. Começou com a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, celebrada pelo Padre Reginaldo Manzotti. A maternidade faz parte do plano de Deus e celebrar a mãe ganha um sentido muito grande quando a palavra é amor, ternura, gratuidade. E, portanto, a Igreja celebra esse dia tão significativo para valorizar a maternidade da mãe, os desafios da mãe, rezar com elas e por elas. E também colocar Maria como exemplo de todas as mães, a mãe de todas as mães, que nos deu seu Filho Jesus Cristo. E claro que teve presente para elas, a Sagrada Eucaristia distribuída no sistema drive-thru. Nossa equipe acompanhou esse momento e encontrou quem fez questão de estender a mão ao próximo. A senhora sabe o que Madre Teresa de Calcutá ela diz? Vou falar uma frase linda agora, Santa Teresa de Calcutá. Ela diz que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que oram. Na sequência da programação, teve a homilia da família com o padre Christian Shankar, direto de Divinópolis, em Minas Gerais. E além de solidariedade, o que não faltou por aqui foi emoção. Só agradecer a Deus, pelos filhos que a gente tem, pela saúde, que é muito importante. A gente com tantos filhos já não tem mais a mãe, Então, para a gente é importante. Como diz o padre, é sedento de Deus faz tempo, E que nem para nossa idade está liberado até com um mínimo de pessoas, mas ir na igreja. Mas já que nem para ela já não, Então, foi um meio de aproximar ela um pouquinho mais da presença de Deus, As mamães que vieram até o santuário receberam outro presente especial, uma fitinha de Jesus das Santas Chagas, símbolo de amor e de esperança. Continuar tendo fé, diante de toda essa situação que a gente está vivendo, a gente tem que passar tudo isso com muita fé em Deus. E o Mateus fez questão de deixar o recado que está no coração de todos os filhos. Feliz Dia das Mães e eu amo muito ela e sempre quero estar com ela em todos os momentos da minha vida. Feliz Dia das Mães a vocês. Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou. Obrigado, mãe, que tanto se sacrificou. Fez tudo pra me ver feliz, capaz de até morrer por mim. Muito obrigado por me amar assim. A partir de hoje, o Ministério da Saúde começa a distribuir 1.100.000 doses da vacina contra a Covid desenvolvidas pela farmacêutica Pfizer. Elas devem ser usadas na aplicação da primeira dose apenas nas capitais, por conta das exigências de armazenamento da vacina e serão destinadas a pessoas com comorbidades, gestantes, mulheres que tiveram filhos há pouco tempo e pessoas com deficiência. Esse lote faz parte de um contrato que prevê a entrega de 100 milhões de doses. A distribuição de 500.000 delas começou na semana passada e no final de semana vários estados como Acre, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul também receberam novos lotes da vacina Coronavac. Eles serão destinados para a aplicação da segunda dose que tinha sido interrompida em muitos estados por falta de estoque.
Ainda sobre a vacinação, veja o que a pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, fala sobre a segurança da vacina contra a Covid-19 e explica sobre os raros casos de trombose que ocorreram. Em relação aos efeitos adversos relatados pela mídia, pela imprensa leiga e por tudo que se dissemina, né, é importante as pessoas saberem, né? Primeiro, né, é uma conquista de todos que essas informações venham a público. Primeira coisa, né? Não há segredo. Toda vacina, da mesma maneira como nenhuma vacina confere proteção de 100%, toda vacina pode ter efeito adverso, toda. Inclusive as antigas, vacina da gripe pode ter, febre amarela, qualquer vacina pode ter algum grau de efeito adverso. Na vacina da AstraZeneca, bem como ocorreu recentemente com a vacina da Johnson, houve alguns fenômenos chamados fenômenos tromboembólicos, ou seja, ocorrência. Gente, vamos fazer a matemática simples de todo mundo entender. Já foram aplicados mais de 300 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Há 66 episódios de fenômenos tromboembólicos relacionados, registrados e sob acompanhamento no mundo. Esses fenômenos não estão ligados à possibilidade de trombose porque alguém é portador de trombofilia ou já teve uma trombose prévia. Eles estão ligados a mecanismos autoimunes específicos de algumas pessoas, o que é muito raro. De modo que não há nenhum problema em quem já teve uma trombose, se ficar muito aflito, com medo, converse com seu médico, com a pessoa que lhe acompanha, para saber se precisa fazer algum acompanhamento, porque às vezes a própria angústia causa tanto medo, a pessoa fica tão, que acaba meio que até, enfim, é muito desagradável dizer isso, mas até somatiza coisas, né? Porém, os fenômenos dessa natureza precisam ser devidamente esclarecidos. Então, os mecanismos que levam à trombose não são mecanismos como, por exemplo, ocorre com a Covid-19, onde a incidência de trombose é centenas de vezes superior à vacinação. Então, assim, a proporção é completamente diferente. A Covid-19 é uma doença que ela dá trombose porque ela compromete a parte íntima das artérias e dos vasos. Então, ela vai na microcirculação e causa trombose, né? Vai fazendo trombo para tudo quanto é lugar. O mecanismo da vacina é outro. Então, há determinadas pessoas que, por razões genéticas, pessoais, que nós não sabemos quem tem e quem não tem, podem desenvolver. Então, isso não tem nada a ver com a possibilidade de fazer trombose como a doença, ou mesmo como jovens, né? Então, jovens que tomam pílula anticoncepcional, por exemplo, tem muito mais trombose do que quem toma a vacina da AstraZeneca Fiocruz. Então, portanto, eu resumiria dizendo, a vacina é muito segura, nós não temos nenhum, eu tomei já a minha segunda dose recentemente, né, sem nenhum temor, né, embora até a minha família tenha muita doença vascular, mas enfim, não tive nada, tive um pouco de dor de cabeça 24 horas depois e depois passou e nada grave. E estão atualizadas as orientações sobre a transmissão do coronavírus. Quem traz as informações é a repórter Malu Piccoli. Olá, Malu. Oi, Fabrício. Uma ótima tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Pauta Aberta na tarde dessa segunda-feira. Na última sexta-feira, o Centro de Previsão e Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, atualizou suas orientações sobre como o vírus, coronavírus no caso, é passado de uma pessoa para outra, enfatizando que a transmissão pode ocorrer pela inalação de partículas de aerossol, que são bem mais leves que as gotículas expelidas pela fala ou respiração. Isso significa que o vírus pode ser transportado pelo ar e inalado mesmo quando a pessoa estiver a mais de 1,8 metro de distância de alguém que esteja infectado. A orientação representa uma mudança na posição do órgão, que antes afirmava que a maioria das infecções acontecia por contato próximo e não por transmissão aérea. Mas atenção, porque isso não muda em nada as recomendações que você já conhece bem. Pelo contrário, só reforça a importância de manter a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas, usar máscaras, álcool gel e, principalmente, evitar aglomerações. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigado, Malu. A União Europeia prevê para junho a reabertura do turismo.
Um dos critérios em discussão permite apenas a entrada de pessoas imunizadas com vacinas aprovadas pela Agência Sanitária da Comunidade Europeia. A Coronavac e a Sputnik V não estão incluídas nessa relação. No Brasil, Peter e Mônica teriam que esperar meses para receber a primeira injeção contra a Covid-19. Só que, como estão em Nova York, eles já tomaram as 2 doses da Pfizer. Nos Estados Unidos, a vacina de Oxford ainda não foi aprovada, a Coronavac e a Sputnik sequer foram analisadas. Na semana passada, visando incentivar a volta do turismo, a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que pretende instituir um passaporte de vacina para permitir a entrada de pessoas que tenham sido curadas recentemente ou inoculadas com imunizantes considerados válidos pela comunidade. Nessa relação não constam as vacinas Coronavac Butantan, amplamente aplicada nos brasileiros, nem a Sputnik V, alvo do interesse dos governos federal e estaduais. Essa questão eu particularmente entendo como algo que deva ser copiado, imitado com a vacinação da febre amarela, que não indica, que não seleciona esse ou aquele país que produz a vacina para poder atestar a validade do documento que a gente apresenta. Eu penso que o foco agora não deve ser essa questão, e sim a produção de mais vacinas para a gente se prevenir desse terrível mal que é o Covid-19. Grampeado no passaporte brasileiro de 1967, o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela era e é válido em todas as fronteiras. Mas a doença é transmitida por um mosquito que não existe em países de clima frio. Já a Covid-19 é veiculada sobretudo pelo ar, e mesmo indivíduos sem qualquer sintoma podem estar contaminados e infectar outras pessoas. As vacinas ainda são recentes e nenhuma delas impede a infecção. E as novas variantes do coronavírus já se espalharam pelo mundo no organismo de viajantes. O turismo é uma fonte de renda importante para a Europa e no ano passado teve uma queda de 72%. Se o critério para a entrada de viajantes for a procedência da vacina, brasileiros, chineses e russos seriam hoje vetados. Mas será que o fator economia não vai funcionar? Eu acho que isso será revisto, isso será reavaliado, isso será, de alguma forma, debatido com mais profundidade e abrangência, porque não faz nenhum sentido, no momento em que nós todos estamos torcendo para que essa pandemia desapareça do nosso planeta e, com isso, proporcionarmos ao setor do turismo, né, voltar a ser o que era antes, como países da Comunidade Europeia, que são polos de atração turística, vão querer, por exemplo, com esse prenúncio de uma medida, vão querer desprezar 20% do turismo mundial representado pelos chineses. Não tem o menor sentido. Para entrar na União Europeia, como antes da Covid-19, os brasileiros ainda terão que esperar. Uma alternativa pode ser considerar válidas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. O mais provável é que as restrições sejam atenuadas apenas para cidadãos dos países onde a pandemia esteja sob controle. As novas regras publicadas em 3 de maio estabelecem um limite máximo de 100 casos novos para cada 100 mil habitantes em 14 dias. O Brasil está 4 vezes acima desse critério. 29 milhões de brasileiros sofreram algum tipo de violência psicológica, física ou sexual em 2019. O dado é o destaque da Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE. A atriz Cristiane Machado sofreu sucessivas agressões físicas do ex-marido, que acabou sendo preso pelo crime. Hoje, ela é uma ativista e ajuda mulheres que passaram pela mesma experiência. Eu faço parte de um número de sobreviventes, né? Muitas mulheres morrem a cada dia, a cada hora, por isso. E eu me sinto agora nessa missão. O ativismo virou parte de mim, do meu coração, da minha vida. A história de Cristiane reflete as estatísticas no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, as mulheres foram as maiores vítimas de violência no Brasil em 2019, o que inclui a psicológica, física
e sexual. No caso da violência física, as mulheres têm como agressor mais comum o marido, companheiro ou namorado. E essas agressões, na maioria das vezes, acontecem em casa. Com os homens, os agressores mais comuns são pessoas desconhecidas ou amigos e vizinhos. Os lugares de maior ocorrência são os ambientes públicos. A única forma de violência que incide igual entre brancos, pretos e pardos é a sexual, que fez 1.200.000 vítimas com 18 anos ou mais em 2019, segundo o levantamento. As mulheres foram as mais atingidas, correspondendo a mais de 70%. Eu tenho que fazer um intervalo. Daqui a pouco, no quadro sobre seus direitos, tire suas dúvidas sobre a ação que está no STF e que pede a correção do FGTS. Até já! Estamos de volta com o Pauta Aberta dessa segunda-feira, 10 de maio. Eu sou Fabrício Binder e agradeço a sua companhia e audiência. Hoje, a cidade mais populosa da região noroeste do Paraná está completando 74 anos. Para celebrar este momento, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou em um evento na sede da Prefeitura do município 2 convênios para obras de infraestrutura no valor de 13,1 milhões de reais. Um dos convênios autoriza o recapeamento de 128 ruas em 25 bairros diferentes. São mais de 282 mil metros quadrados de requalificação asfáltica. O outro prevê a construção de 2 pontes em concreto, além de obras de encabeçamento e contenção sobre o rio Ribeirão Pinguim, no limite entre Maringá e Sarandi. Segundo o governador, a liberação desses recursos é um presente para ajudar na melhoria da qualidade de vida de todos os paranaenses que moram no município. Nossos parabéns ao povo de Maringá, que nos assiste pelo canal 31.1. Segunda-feira é dia do quadro sobre seus direitos e hoje você vai entender o que significa essa ação que está no STF e que pede a correção de índices do FGTS. Boa tarde a todos que assistem o programa Pauta Aberta. Há uma discussão em voga neste momento que diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Solidariedade perante o STF. O que trata esta ação? Os índices de correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O que nós temos que tratar sobre esse assunto? Alguns esclarecimentos importantes. Por quê? Porque é importante saber o que é a TR, ou a taxa referencial, que corrige o fundo de garantia. A discussão diz respeito a saber se a TR repõe ou não os índices inflacionários. E a tratativa desta ação é justamente nesse sentido, entendendo-se que a TR não repõe esses índices inflacionários, sendo necessária a substituição desse índice, que entende-se que deve ser substituído por outro índice, que diz respeito na ação ao IPCAE ou a taxa Selic, porque na compreensão da discussão acionária, esses índices sim reporiam a inflação, porque entende-se que o trabalhador perde com a correção do fundo de garantia se for mantida a TR na correção do seu fundo de garantia. Que trabalhadores são esses? Os trabalhadores de carteira assinada, sejam eles aqueles que estão na ativa, sejam eles aqueles que sacaram seu fundo de garantia ou até mesmo os aposentados. A discussão ainda está a julgamento, a princípio para 13 de maio corrente, porém podendo ser adiada dependendo da pauta do STF. O que acontece? Tem um sentido positivo, há uma tendência de que possa ser favorável a estes trabalhadores ou ação direta de inconstitucionalidade? A que tudo indica, pode ser favorável, porque já há precedentes do STF de que essas taxas referenciais sejam afastadas, porque já houveram outras ações em que o STF se pronunciou a favor do índice IPCAE ou a taxa Selic para serem aplicadas a favor dos trabalhadores ou outras ações.
ocorre que é necessário aguardar esse julgamento para avaliar se será aplicada ou não na correção do fundo de garantia. Então, o mote da discussão é referente à aplicação ou não de novo índice, porém é necessário também avaliar a questão prescricional. Por quê? Porque o tempo que está sendo solicitado é de 1991 a 2013, ou seja, é um tempo de grande repercussão. Porém, é necessário também considerar que o STF avaliará todo esse período e verificará se caberá ou não prescrição. O que é prescrição? Se atenderá todo esse período ou apenas um período. Então, há duas discussões que estão sendo colocadas nesta demanda. A questão do índice de correção e também o período que será abrangido para esta aplicação de índice. Então, é muito importante observar toda a discussão, acompanhar o julgamento para ver qual é a posição do STF. Lembrando que a pauta está para 13 de maio, mas não necessariamente será julgada nessa data, porque depende da disponibilidade da pauta do próprio STF. Faltando pouco mais de 2 meses para as Olimpíadas, o Japão estendeu o estado de emergência em Tóquio e em outras 3 áreas para conter o aumento de casos da Covid-19. O estado de emergência foi prorrogado por 3 semanas e deve terminar no fim do mês. A decisão de estender as medidas restritivas foi tomada por causa da alta disseminação de variantes do coronavírus, principalmente na capital Tóquio e em Osaka. Antes da prorrogação, o governo japonês esperava que um estado de emergência curto e poderoso contivesse uma 4ª onda da infecção no país, que tem mais de 600 mil casos de Covid e mais de 10 mil mortos. O fim da emergência em 31 de maio deixará uma margem de menos de 2 meses para o início dos Jogos Olímpicos, em 23 de julho. Apesar de pressionados a cancelar o evento, o governo e a organização das Olimpíadas descartam essa possibilidade. Hoje, o primeiro-ministro japonês disse que está unindo todos os esforços para evitar a propagação do vírus. Ele afirmou que haverá medidas firmes para proteger a vida dos atletas e dos cidadãos. Eu volto a conversar com a repórter Malu Piccoli, que tem as informações sobre partes do foguete chinês que caíram na atmosfera terrestre. Olá, Malu. Oi, Fabrício. Agora eu volto para falar do foguete chinês que está caindo aí sobre a atmosfera terrestre. Partes desse foguete, que é o Long March 5B, caíram na atmosfera da Terra nesse fim de semana e olha só, elas foram vistas no céu de vários estados do Brasil entre quinta-feira e o último sábado. Registros das partes da espaçonave chegaram a ser feitos nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a Bramon, confirmou que tratavam-se das peças da espaçonave, sim, devido ao horário e posição no céu. O órgão ressaltou que, conforme vinha sendo noticiado, os destroços do foguete estão caindo de fato sem controle sobre a atmosfera, dada a instabilidade que apresenta. Segundo a Bramon, os destroços estão girando, o que indica o descontrole. Ainda na noite de sábado, outra parte grande da espaçonave caiu próximo às Ilhas Maldivas, no Oceano Índico. A informação foi confirmada pelo Escritório Chinês de Engenharia Espacial, que registrou a queda por volta das 23 horas e 34 minutos de sábado, no horário de Brasília. Isso segundo a agência Reuters. E eu volto com você no estúdio, Fabrício, desejando uma ótima segunda para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. E o Pauta Aberta termina agora. Você continua acompanhando a nossa programação. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do programa Vida em Foco. Até lá!